resistência. Aí eu fiz um grupinho de treino, que eu estou subindo gradativamente a velocidade. Então eu dividi agora, além desse, porque assim, o teste da semana passada foi fazer 20 minutos, mais ou menos, desse grupo. Aí eu reuni ele com o grupo das anteriores, que era o treino de velocidade, das cruzadas. Aí eu fiz também da Entendi. apostila, 1, 2, 1, 3, 2, 3. E eu estou fazendo também aquele exercício de ler uma quantidade de tempo, tentar lembrar a maior quantidade de coisas que eu lembro. Coisas... Você tem percebido aí que vamos dizer aí, nossa vibe, a pegada da mentoria está num outro nível, né? Num outro degrau, né? Uhum, Nós começamos esse projeto no dia 14 de fevereiro. Claro uhum, que algumas pessoas tinham sim, feito inscrição antes, né? E uhum, aí fiquei nos Estados Unidos por umas 14, 15 semanas. uhum, Então, muita gente entrou no Oba-Oba. Eu quis fazer um grande laboratório. Você que é da área aí de estar lendo pesquisa psicológica, psiquiátrica, né? Sabe como é que funciona isso. Então, eu peguei uma população, cobrei um uhum, valor bem simbólico, né, Daniel? Não sei se você uhum. lembra. E aí, essa população, eu aprendi demais. Eu aprendi muito mais do que eles. Mas aí é claro que de 200 pessoas, que era o que a minha agenda aguentava, eu Uhum, acordava 5 da manhã e ia dormir 10 da noite, sábado, domingo pela manhã. Já aliviou mais, né? Não sei se você viu a agenda, mas já uhum, consigo respirar agora, né? Então a uhum. pegada agora é só para os fortes. Vamos ver se eu chego nesse nível aí. Então o que acontece? Aquela turma que entrou no Oba-Oba, que legal, né? Ler um livro em 1 hora, isso é ótimo, né? E Uhum, memorizar 70%. Todo mundo que levou a sério, treinou direitinho, chegou, uhum, né? É, uhum, e você está na 7ª semana, não é isso? uhum. Sexta, Na sexta sexta, semana. Uhum. sexta semana. Quanto deu o seu último teste já? Meu último teste, na semana passada, ele deu 700 palavras por minuto, com a compreensão de 70%. Isso, a gente já considera leitura fotográfica, né? A sua primeira avaliação, quanto que deu? Minha primeira, peraí, que estava lá atrás, ó. O bom é Minha você já primeira criar uma avaliação, tabelinha, né? Porque já deve ter uns 3, 4 testes, né? já tem 3 testes, e a primeira a gente nem considerou a compreensão, porque foi muito baixa. Não, Aí mas é a primeira que eu gosto de considerar mesmo, já, justamente porque ela é baixa, a pessoa sai com raiva, né? ela foi Eu bem mesmo fiquei com uma raiva baixinha. danada, Daniel, porque eu tinha um espaço lá no campus Multiuso 1, éramos pesquisador em parapsicologia, na gestão do Dr. Joston, né, e da doutora Franz. Eu apresentei um projeto de parapsicologia para a reitoria, que foi aprovado, cujo Uhum, final era instituir o curso superior de parapsicologia no Distrito Federal, né? Então, a gente ficava lá igual um zumbi estudando, né? E eu me considerava meio que gênio, né? Entrei na UNB como cientista, sem fazer nem vestibular. Então, uhum. quando eu fiz o teste, deu 200 palavras com 30. A Rapaz, eu minha, pensei igual avestruz querendo esconder a cabeça. essa primeira, realmente, eu fiquei no susto mesmo, na minha. Mas por quê? Porque ninguém treina isso. É igual eu pedir para você, que é médico, fazer acarajé. Difícil. Eu falo, ó, o seguinte, Daniel, você é um cara inteligente, escolado, tá aqui o feijão, já está descascado, né? Tem que ficar de molho, parece, tem todo um processo. Eu falo que eu adoro acarajé, né? Quando eu vou na Bahia, eu faço questão de estar sempre comendo. Então, tá aqui o vatapá, você vai ter que preparar pelo menos o camarão. Eu te garanto que vai dar errado. Eu tenho certeza também. Então, a leitura, infelizmente, ela foi deixada para segundo plano. Nós somos alfabetizados. Se a pessoa disser que sabe ler, é mentira.
né? Porque são 50 inteligências que eu organizo no meu livro. 50 inteligências para você aprender a ler. Né? Então, você aprendeu o quê? Alfabetização, subvocalização, que a gente, inclusive, remove essa habilidade, né? E aí a realidade é essa. Quanto é que deu mesmo primeiro? Ó, o primeiro deu 340 com compreensão de 30%. Olha, não foi ruim não, tá? Se você se subestimou aí, 30%, eu fiz esse teste com mais de 1 milhão de pessoas em auditório. Vou falando assim, galera lá dentro do auditório, presente, tá? Mais de 8 milhões de pessoas em lives, né? Em palestras. Eu tive palestra, seminário, tudo gravado aqui, né? Inclusive com os números, com mais de 19 mil pessoas cada evento desse. Então, chega a 8 milhões de pessoas. Assim, se eu lhe disser que 90% ficou abaixo de 30%. É complicado. Ué, e a velocidade inicial não passa de 180, 220, entendeu? Então, você teve um excelente teste. Não diga que foi ruim, não, foi ótimo. Então, você já está com 770, né? Ou seja, você já tem mais que o dobro, já tem mais que o dobro da sua velocidade em 5 aulas, porque hoje é 6, né? E você tem mais que o dobro de compreensão também. Tá? Então, o exercício principal da semana que eu te passei foi qual? O principal dessa semana foi fazer o grupo de palavras. Ler o número, e aí fala o grupo que elas pertencem. Foi o módulo sequência, onde eu sou obrigado a entender, ou seja, fazer compreensão automática na linha. Não é isso? Isso. Tá bom. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te jogar lá na apostila azul, eu vou te jogar aqui, ó, na apostila avançada. Você ainda tem um bloco da apostila básica, né? Mas ele parece, como o bloco texto do primeiro caderno, do caderno vermelho, né? Ele tem essa proposta de ler e tentar lembrar, porque agora nós vamos juntar meio que tudo e mais um pouco, né, de novidade. Então, no bloco texto, você lê, tem que entender na hora que está lendo, e ainda por cima, né, você precisa falar após a leitura sobre o que leu. Qual página que é? Eu estou pegando aqui, vai ficar na página 31, parece? Deixa eu ver aqui. 31, é isso mesmo. 31. É um texto que eu chamei aqui de embaralhado. Isso, embaralhado. Por que ele é embaralhado? Porque você vai perceber que coisa que só o cérebro faz, é claro que se você criar um programa, um software específico, ele é capaz de resolver esse problema, né? Mas as palavras estão todas com as letras misturadas, né? É um texto com letras embaralhadas. É isso? Isso. Tá. Mas dá uma lidinha aí na primeira e na segunda linha desse conteúdo aqui. Em voz alta. De acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra, a única coisa importante é que a primeira e a Só a última primeira e a letra... segunda linha. Tá. De acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem, é em qual. Ok. Como é que o cérebro resolve isso aí? Ele faz a varredura ali, né? Ou seja, não é o hemisfério esquerdo que faz. O hemisfério esquerdo é bom em raciocínio lógico. Então, o que ele vai fazer? Ele vai dizer assim, ó, x mais 1 igual a 2, aí ele vai elaborar um sistema detalhado, pedacinho por pedacinho. Por que o pessoal consegue assistir História Geral tendo reprovado em História do Brasil? Porque são conteúdos distintos. Na matemática, não. Você vai agregando, né, valor pedacinho a pedacinho, né? E aí você chega à conclusão que o valor de x é 1. Ok. Bem simples o exemplo, né?
A mesma coisa aqui. Quem entende isso aqui é o hemisfério direito. Quebra-cabeça, intuição. Por exemplo, você conhece a pessoa e aí você tem aquela sensação, aquela pessoa não fui com a cara. Mas, na verdade, é porque tem mensagens subliminares, coisas que você identificou no estilo de vida, na personalidade, que não esteja certo ou errado, mas não vai de acordo com os seus procedimentos. A mesma coisa aqui, é um exercício que estimula o hemisfério direito. Nós vamos montar quebra-cabeça. Só que, através do corpo caloso, nós vamos brincar com compreensão automática, ritmização, porque usa metrônomo, né? Ganho de velocidade e ainda estimulando o hemisfério direito. É a mesma coisa que assoviar, chupar cana, né? E assistir televisão, ou YouTube, Netflix, etc. e tal. Então, um exemplo esdrúxulo, mas dá para entender, né? Você vai pegar teu metrônomo no... Vamos pôr no 30. Vamos fazer uma primeira puxada. Vai ter palavras que você não vai entender? Vai, claro. Tá? É natural. Deixa eu ver aqui. Aula 6. A essa altura já é bom fazer uma tabelinha dos testes. É bom você já ter uma agenda, né? Eu estou até pensando em criar uma agendinha de leitura dinâmica, né? Ou seja, com as referências... Você tem, né, um bloquinho aí. O que é importante anotar? As velocidades alcançadas, quanto tempo eu treino, né, em cada dia, naquele dia, qual o exercício que foi treinado, qual velocidade em cada folha, como é que estava meu estado de espírito, estava fisiologicamente disposto, cansado, foi de manhã, à noite. Tem algumas coisas que depois de milhares de horas, são mais de 20 mil horas de aulas particulares, a gente já entende que ajuda. Não é? Esse horário é o meu melhor horário, mas tem gente que só acorda 9. Ele abre o olho, mas só acorda lá para as 9. Ele não consegue quebrar a melatonina, né? Legal, Daniel. Achou aí? Pode começar? Então, qual velocidade a gente 30, deve né? começar? 30, né? Vamos experimentar no 30. Eu acho que você consegue acelerar isso. Então, ó, cada som eu faço uma linha, né? Isso. Velocidade 30. Cada som. 30 BPM, é metrônomo. Para quem vai te assistir, né? É só pedir o aplicativo aqui que eu passo. Né? Porque a gente está com matrículas abertas para mentoria, né? Para quem quiser. Eu estou só te esperando aí. Tranquilo. Ligando aqui. Pode começar. Terminou, me avisa, né? Posso fazer mais rápido? Porque eu acho que está numa velocidade bem confortável. Que bom, né? Então, vamos Posso colocar colocar no 35, mas você tem que entender o seguinte, nós estamos conhecendo, né, a ferramenta. Então, quando você vai conhecer uma ferramenta, por exemplo, numa academia de musculação, aqui é uma academia de leitura, né? Você vai conhecer lá na academia de musculação, o professor geralmente põe um peso levinho, só para você aprender a fazer, e aí depois que ele vai lá e põe 70% da força, né? Beleza. Ok. Só para você entender, tirar dúvida. Então, vamos lá, vou tentar aqui. Certinho, pronto. Foi bem fácil, então, né? A Aham. mágica desse exercício é você ler e conseguir trazer uma ideia que tenha entre 5 a 9 palavras. Sem olhar para o papel, claro, nunca pode ser olhando, né? Você traz uma ideia do que você leu aqui.
Uhum. E agora? Bom, o que eu entendi é que ele fala, ó, tô fechando aqui. O que eu entendi é que ele fala que, de acordo com os pesquisadores, não importa a ordem das palavras, das letras de uma palavra. Ó, cuidado com a quantidade de palavras, para virar um número mágico, né? Hum. 7 mais ou menos 2. Ó, de acordo com pesquisadores, não importa a sequência das palavras, Ah, é que das letras. eu É achei que 5 era. a 9 palavras. Ah, eu achei que era tipo 9 ideias, entendeu? É 7 ideias. Não. Ideias, às vezes, tem dezenas, né? Não, tudo bem. Então, em 7 palavras, deixa eu fazer Mais ou aqui. menos 2, no máximo 9, no mínimo 5. Tudo bem. Segundo pesquisadores, a ordem das letras mantém compressão. Ó, pesquisas demonstram que as letras embaralhadas permitem a compreensão no cérebro. Uhum. Pode ser construída de várias formas, né? Não Uhum. importa, não é? A A ordem ordem das das letras. palavras, o cérebro entende. Uhum. Pesquisas demonstram que o cérebro entende palavras embaralhadas. Uhum. Pesquisadores descobrem façanhas do cérebro em entender coisas embaralhadas. Uhum. Então, você pode construir a frase de várias formas, né? Agora, Uhum. você coloca aí para 35, 40, Estou colocando no 40, tudo bem? 40. Lembrando que não é só passar olho, né? Não é só Uhum. montar palavrinha por palavrinha, mas a ideia aqui é conseguir arrebentar, né? Ou seja, trazer conteúdo. Tá. Uhum. Valendo. Começa do zero ou vai para a próxima página? Não, 10 minutos, mais ou menos, em cada página. Por quê? Porque Tá. nós já falamos de uma ideia desse texto, né? Esse texto Uhum. tem inúmeras ideias. E se, inclusive, nós fôssemos discutir isso aqui, daria uma aula de neurociência, né? Do Ok. motivo e tudo, por que que acontece, etc e tal, né? Uhum. Valendo. Pronto. E agora? Outra ideia. Nas 10. Nas 7 a 9. Vamos lá. Segundo instrumentos complexos de análise. Ai, meu Deus, peraí. Vamos lá, peraí. Difícil por quê? Porque nós não estamos acostumados a ser objetivo, né? Você já viu falar o homem, ele fala mais que o homem da cobra. Eu não Uhum. sei se o homem da cobra fala muito, né? O que quer dizer o homem da cobra, né? Mas eu já ouvi dizer que quando ele se refere assim é porque fala demais, né? Então, assim, ó, o cérebro é tão misterioso quanto a origem do universo. Uhum. Não tem essa ideia? Sem dúvida, a última ideia. Tá. O que mais? Peraí, um pouquinho, que a ideia central, a ideia do É centro do simples, texto. né? Ó, mas não é fácil. Por que que é simples? Eu ligo o metrônomo, começo a ler, tec, tec, e no Uhum. final eu tenho que falar uma ou duas ideias. Leio de novo, Uhum. uma ou duas ideias. Leio de novo, treinei 10 minutos, ok. Amanhã eu vou treinar na folha 2, certo? Uhum. Outro dia na folha 3, no outro dia na folha 4, 5, Uhum. correto? Uhum. Então, são 10 minutos pelo menos cada folha. Vamos fazer Tá uma bom. última passada? Uhum.
Sua imagem sumiu aqui para mim, mas Deixa eu voltar. a princípio está valendo aqui. Peraí. Eu não sei porque está saindo. Posso dar play? Okay. Às vezes a internet oscila e cai a imagem. Tudo Valendo. bem. Capricha nessa, hein? Certo. Ok. Caiu a imagem novamente, né? Mais uma ideia. Este potente computador resolve. Voltou. Isso. Mais uma ideia. Este potente computador resolve problemas de múltiplas naturezas. Tá. Quer ver, ó? O cérebro humano é considerado um biocomputador. Uhum. Nosso cérebro resolve problemas, cria trilhas, faz cálculos. Uhum. Nosso cérebro ainda resolve quebra-cabeças, intui e raciocina. Uhum. O cérebro é tão misterioso quanto a origem da vida na Terra, não só quanto o universo. Mesmo com potentes sistemas de análise, céticos são surpreendidos. Isso, o cérebro impressiona os mais céticos pesquisadores e cientistas. Uhum. Tá? Então, isso dá o quê? Transparência, né? E objetividade. É um número mágico. Todo mundo sabe que o número 7 é mágico, né? Então, a Cabala, a Bíblia, né? Onde você procurar aí, você vai encontrar que o número 7 é mágico. E o George Miller entendeu que o número 7 também é mágico na educação. Então, se você construir resumos com 7, memorizar com 7, se expressar com 7, você não só faz o outro entender melhor, como você também memoriza mais. Claro. Senão, na hora de explicar, vira uma novela, né? Vira o prolixo, né? Você já viu o camarada que vai explicar, você tem que tomar o microfone dele? Nossa Senhora. Não é? Ele falou, não, moço, você tem 2 minutos. Tá bom, vou tentar. Aí você já sabe que vai dar, né? Sem dúvida. Então, esse exercício é fantástico, tá? Ele é o mais evoluído até agora dos que você fez. Ele tem o mesmo grau de dificuldade do bloco texto. Mas aí eu resolvi adiantar esse para você. Semana que vem a gente volta no outro lá para ver o que acontece. Certo. Deixa eu tirar uma dúvida. Convém eu ler os livros que eu leio de literatura com metrônomo? Convém o quê? Eu leio os livros de literatura que eu leio normal, de estudo com metrônomo, ligado? Geralmente eu sugiro isso na 8ª, 9ª aula.